Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Esta é a nossa aula extra, lição de número 1 do primeiro trimestre de 2021. Nós vamos estudar a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Hoje, na sequência já de estudos bíblicos das nossas lições, nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo na sua tipologia, desde o Antigo Testamento até a pessoa de Cristo vindo para a igreja. Então, como a gente deixou bem claro que estudaremos, as três saídas. Nós temos aqui a arca, ok? Nós estamos em Gênesis, capítulo 8, certo? Os irmãos leem capítulo 8, versículo 9, veja aí, 8, versículo 10, versículo 12. Então, versículo 12, nós temos mais desenho aqui para mostrar, ok? Então, vai colocando aí os versículos, veja aí, nós temos versículo 9, então, versículo 10 também, todos estão aí marcados para nós ensinarmos sobre esta lição. Olha aí a importância. Ok, vamos lá? Muito importante essa parte. Vamos ver aqui como é que está. Muito bem. Então, vejamos a nossa lição de hoje. A tipologia durante todo o dilúvio. Por quê? Porque no final do dilúvio, Noé vai soltar a pombinha por 3 vezes. Ok? E de acordo com o envio que Noé vai enviar, e ela vai voltar, vai enviar e vai voltar com um raminho no bico, e depois vai enviar e nunca mais voltar, são as 3 fases do envio do Espírito Santo na terra, nos homens, em Cristo e na igreja, ok? Então, a primeira vez, quando Noé enviou, leia versículo 7 ao 12. Estou estudando Gênesis capítulo 8. Então, pela primeira vez, de acordo com a Bíblia, presta atenção, veja, deixa eu anotar aqui, essa parte aqui. Tá vendo isso aqui, o corvo. Noé soltou primeira vez antes da pombinha. Ele soltou um corvo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então esse corvo aqui é o tipo do luzeiro, é o tipo de Satanás. Então, o mundo jaz no maligno. Então, quando o Espírito Santo foi enviado, o mundo já estava no maligno. Veja que havia muitas águas na terra. Então, de acordo com o que está escrito em Gênesis capítulo 8, o corvo vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. O que é isto? É que, se lembra de Jó que nós estudamos? De onde tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então a gente percebe que, exatamente, o diabo ia e voltava, ia e voltava. Então, quando Noé vai soltar a pombinha, o corvo já havia sido soltado primeiro, porque o mundo está no maligno. Então veja que as águas ainda não tinham minguado, baixado. Por isso que a primeira vez que a pombinha foi, não encontrou lugar e voltou para a arca. Então a arca é um tipo do trono, certo? A arca é um tipo do trono de Deus, certo? Por quê? Porque Noé é o tipo do Pai que enviou o Espírito Santo. Então,
havia muitas águas e não encontrou lugar para pousar. Então, como não tinha lugar para pousar, então, nós estamos aqui, ó, também em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Veja aí o texto, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre as águas. Havia abismo, então não havia lugar para pousar. Tudo isto, ó, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo, ó, está na terra, ok? E chega em Gênesis capítulo 6, versículo 3, quando Deus diz, não contenderás o meu Espírito com o homem para sempre. Veja a expressão lá, ó, para sempre. Jesus vai ensinar que o Espírito Santo vai ser dado aqui, ó, à igreja para sempre. Amém? Mas aqui o Pai disse, ó, eu decreto, como os homens estão no maligno, eles não estão querendo se converter, como Caim, que era do maligno, então eu tiro o meu espírito. E o Espírito de Deus volta ao trono. Certo? Então voltou ao trono do Pai, nas rodas. Aí então, o que foi que aconteceu? Uma vez por outra, ele vinha sobre os homens que eram usados até Mateus capítulo 3. Porque aqui eu tenho o nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 3 eu tenho o nascimento de Jesus. E Jesus, ele nasce, ele vai para o Getsêmani, ele vai morrer na cruz. É aqui que o Espírito de Deus é enviado pela segunda vez. Amém? Pela segunda vez. Então vamos estudar essa parte aí? Então, como a gente viu que o corvo não era igual o símbolo da pombinha, porque o corvo representa Satanás no mundo, e de acordo com a mortandade que as águas mataram todos os homens no dilúvio, e o corvo se aproveitou dos cadáveres, dos dejetos, sobre a terra. Por isso que ele ia e voltava. Então, esta é a resposta porque Noé soltou primeiro o corvo. Então, enquanto o corvo estava sobre as águas, comendo os cadáveres, tipo de Satanás, este é o segredo que está escrito no livro de Jó, de onde tu vens, Satanás. Ia e voltava. Então, a primeira vez agora, quando Noé vai soltar a pombinha, que vai e só tem água, é Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E não havia lugar para pousar. Agora nós temos que ler Gênesis capítulo 8, versículo de número 8. Veja aí, uma equação, ó, Gênesis capítulo 8, versículo 8. É uma equação com Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque havia muitas águas e não tinha como pousar. O Espírito Santo só vai pousar aqui, ó, em Mateus 3, sobre Jesus, e vai permanecer nele até a morte. Por quê? Porque Jesus vai morrer. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu Espírito. Então, como ele passou pelo Getsêmani, e no Getsêmani tem oliveira, então o Espírito Santo, na morte de Jesus, levou a oliveira. Amém? O Espírito Santo, ou seja, voltou para o Pai com um ramo de oliveira. A oliveira é um tipo de Cristo. Amém? Então veja que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, houve separação de águas na criação para poder o Espírito de Deus pousar. Então, era necessário pousar, mas precisava terra seca. Então a gente percebe que muitas pessoas, hoje, o Espírito de Deus não pousa porque há muitas águas. Quando eu falo de muitas águas, eu estou falando das tribulações, das angústias. As pessoas estão mergulhadas no pecado, porque as muitas águas representam
exatamente uma vida angustiada, uma vida sem Deus. E a gente percebe que estas muitas águas, que é falta de perdão, rancor, é exatamente a pessoa estar no pecado, o Espírito Santo não pousa. É preciso exatamente achar uma terra seca, como Jesus foi enviado. E ele era a terra seca e andou na Galileia dos gentios pregando a palavra de Deus, e então o Espírito Santo encontrou pouso. Então vejam os 3 estágios da pombinha. Primeiro, exatamente em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O segundo em Mateus capítulo 3. E o terceiro estágio em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quando ele foi derramado sobre a igreja e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Então veja os estágios. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse o seguinte: eu não conhecia. Irmão, Jesus só foi conhecido por João Batista quando estava dentro do ventre da mãe, quando recebeu a visita de Maria, ainda grávida de Jesus, porque João é mais velho do que Jesus, 6 meses. E foi naquele momento que o menino pulou, saltou de alegria dentro do ventre de Isabel, sua mãe. E de lá para cá, nunca mais João Batista viu Jesus. Na infância não brincou, não foi para a escola com ele. Então, foi preciso ele conversar com o pai. Dizer, como é o Messias? Como é que eu sei que é ele? Então o pai deu um sinal dizendo, eu vou enviar sobre ele o Espírito Santo como uma forma de uma pomba. Então veja que o Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu. Este era o pacto do sinal. Quando você vê permanecer em Jesus, porque o Espírito Santo ele poderia ver em qualquer pessoa assim, mas não tinha permanecido, porque estava sobre as pessoas. Mas quando pousou em Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que João veio batizando, dando testemunho. Vi o Espírito Santo descer como uma pomba. Então esta é a segunda fase do envio da pombinha, porque Noé enviou e ela voltou com um ramo de oliveira. O Pai enviou Jesus e o Senhor Jesus disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito na hora da morte. Então a primeira fase havia muitas águas, mas na segunda fase encontrou terra seca. Glória a Deus, porque o Espírito de Deus ele procura uma pessoa, ele procura que possa pousar. A primeira fase, por que primeira fase? Por causa de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando fala que havia águas em toda a face da superfície da terra. No dilúvio, foi global. As águas inteiras sobre a superfície da terra. Então havia muita imundícia, muito pecado, muita mágoa, muita sujeira. Então veja que está escrito que Noé esperou outros 3 dias. Melhor, 7 dias. E tornou a enviar a pombinha. Então foi preciso esperar 7 dias. Depois outros 7 dias. Porque não havia encontrado no coração dos homens um lugar para repouso. Agora vamos ver esses 7 dias na Bíblia. Gênesis, capítulo 8, versículo 10. Teve que esperar 7 dias para tornar a enviar pela segunda vez. Então eu tenho a primeira vez, certo? Vamos lá? Ó, vamos ver aqui, ó. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Então, daqui para enviar a segunda vez, 7 dias, passou, ó. 7 dias. Depois mais 7 dias para enviar a terceira vez, ó. Ok? Quando ele enviou a primeira, ela voltou.
Aí passou 7 dias, enviou novamente. E outros 7 dias, enviou novamente a pombinha. Ok? Então, de acordo com o que está escrito em Gênesis, capítulo 8, versículo 10, teve que esperar outros 7 dias. Veja que foi na parte da tarde. Quando foi que Jesus morreu? Jesus morreu na parte da tarde. Porque na lei havia 2 sacrifícios, o da manhã e o da tarde. Glória a Deus. E Jesus, ele exclamou dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito na parte da tarde. Então, Gênesis capítulo 8, versículo 11. Levou consigo no bico uma folha verde de oliveira. Como foi que encontrou esta folha de oliveira? Foi quando Jesus foi enviado. Foi quando as águas estavam minguando. Foi quando Deus disse, haja separação de águas e apareça a porção seca. Foi quando Jesus disse, deixa para que cumpra em mim toda a justiça. Glória a Deus. Então, depois dos outros 7 dias, enviou pela 3ª vez. Aqui é o segredo. O segredo dos 7 dias. Vamos ver essa parte aqui? O segredo dos 7 dias. Veja aí, ó. Vamos lá. Jesus morreu aqui, ó, na festa da Páscoa. Teria uma próxima festa com 50 dias. Eu tenho 50 dias de uma festa para outra. Eu tenho a Páscoa e tenho o Pentecoste. Certo? Páscoa e Pentecoste. Ok? Então eu tenho a contagem, ó, 1, 2, 3. Se ele morreu aqui, ressuscitou aqui. Não foi 3 dias? Então no 3º dia ele ressuscitou. Diz a Bíblia que passou mais 40 dias com os discípulos, vivo, depois da ressurreição. Então eu tenho que somar esses 3 dias mais os 40. Então eu somando aqui já tenho quantos dias, ó? Já tem, ó, 40 mais, ó, 3 mais 40, o 3º dia da ressurreição, mais os 40 dias, quando ele ressuscitou, ficou com os discípulos e foi visto pelos 500 irmãos, eu já tenho 43 dias, ó, 43 dias. Como aqui eu tinha que chegar nos 50 dias, ó, 43 dias, para chegar nos 50, glória a Deus, 7 dias. A Bíblia não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ó, 43 mais 7, 50. Dia de Pentecoste. Jesus disse, ó, quando ele foi assunto ao céu, depois dos 40 dias, ó, eu vou enviar a promessa do Pai. Não muito depois desses dias. Ficar em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Faltava apenas 7 dias. Algumas pessoas dizem que era 10 dias. Mas se contar da morte. Amém? Se contar da morte, dá 10 dias. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui no 40, ó. Aí, ó, 40 para 50. Entendeu? 10 dias. Conta direto. Mas eu tenho que ver, ó, que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição. Então eu não posso esquecer esses 3 dias aqui, ó. Para me chegar nos 7 dias. Bíblico. Então, Jesus disse que tinha que esperar a promessa do Pai. Gênesis 8 e 12. E esperou outros 7 dias, e não retornou mais a ele. E não retornou mais a Noé. Por quê? Porque para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. A igreja está cheia do Espírito Santo. No dia do arrebatamento, para que fique convosco para sempre. Ou na terra, ou no céu. Para que fique convosco para sempre. Nunca mais ela voltou. Porque encontrou lugar para pousar. Amém? Isto foi um resultado, irmãos.
da oliveira de Cristo, quando ele estava na terra, quando ele passou pelo Getsêmani, Jardim das Oliveiras, quando ele orou e rogou: Pai, eu não quero que fique só em mim, que o Senhor também dê para eles o mesmo Espírito. Então, o Pai, ele disse: mas meu filho, eu falei que eu não dava mais para o mundo. E, biblicamente, Jesus rogava. E o rogo é diferente, muitas das vezes, de uma oração simples. É uma oração, mas é uma oração diante de uma dificuldade, de um decreto, que o Pai disse: não darei mais o meu Espírito para sempre. Mas Jesus disse: mas é a igreja, Pai, que eu vou comprar com sangue, não é o mundo. Aí o Pai liberou o Espírito Santo. O Pai disse: pois tá bom, se for para a igreja, eu envio para sempre. Aleluia! Então, meus irmãos, Deus enviou o Espírito Santo e ficou com a igreja para sempre. E desde Atos capítulo 2, quando nós temos o trabalho missionário na igreja do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, na vida dos irmãos, até hoje, tudo isto revelando, glória a Deus, os rogos profundos de Cristo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então era necessário o Espírito Santo encontrar pouso, e ele encontrou nos nossos corações. Amém? Agora veja que esses desenhos, os mistérios, Deus dirige a nossa vida. Gênesis capítulo 8, versículo 9. O Espírito Santo sendo enviado por 3 vezes, certo? O corvo foi enviado uma única vez, ia e voltava. Nós temos a arca, tipo do tabernáculo. Temos o átrio na parte de baixo dos animais, temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, a arca também, ela é tipo do tabernáculo. E esta arca, ela não tem o leme, certo? Não tem o motor e nem tem, certo? O timão. Esta arca foi pousada onde? No Monte Ararat. Veja que o Espírito Santo no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 8, a gente percebe que quando ele foi enviado aqui, não achou lugar. Ok? Então ele foi ter lugar onde? Em Cristo. Mas depois ele voltou, porque Cristo morreu. Entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Depois ele foi enviado por causa da promessa e disse: e ficará convosco para sempre. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então ele permaneceu na igreja. João 14, 16. Então o Espírito Santo, veja lá, a tipologia de Gênesis 8 e 8. A primeira vinda e o primeiro retorno. Gênesis 8, 8 e 9. Veja A, parte B e parte C. 3 envios da pombinha. A arca representa o trono de Deus. Noé, o pai. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 3. O retorno para o trono. Isto é visto aonde? Ezequiel capítulo 1, versículo 19 a 21. Então, a vinda sobre Cristo, depois que ele saiu do trono, ok? Então, de Gênesis 6 e 3, eu tenho Gênesis 6 e 3, ele volta para o trono. Depois ele vem para Cristo. Depois volta para o trono e vai para a igreja. E aqui eu tenho Gênesis capítulo 8, versículo 12, com Isaías 61, versículo 1 e 2. E a promessa do para sempre. João 14 e 16, na igreja. E até hoje está, de acordo com Atos 2, 1 ao 4. Ele foi derramado e está conosco para sempre. Amém? Muito boa esta aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam usados por Deus na ministração deste próximo domingo. Deus abençoe
e vamos preparar a próxima aula e enviar para todos vocês. Muito obrigado. Amém.